Oi, eu sou a Yasmin e eu vou falar sobre o tecido epitelial prismático estratificado. E eu sou a Esther e vou falar sobre o tecido epitelial prismático simples. O tecido epitelial prismático simples, também conhecido como tecido epitelial colunar, ele é um dos tipos de tecido encontrado nos seres humanos. As células desse tecido, elas são estreitas e altas, como mostra ali na imagem, e elas possuem o núcleo mais na parte de baixo. O núcleo seria essa parte roxa aqui. O núcleo fica mais da base das células. E o citoplasma fica concentrado no ápice das células, que seria essa parte vazia aqui em cima do roxo. Essas células, elas ficam justapostas e elas formam uma única camada. Esse tecido ele também tem diferentes funções, e uma dessas funções seria a função de secreção. Aqui em cima a gente vê que tem os cílios, né? Esses cílios eles têm uma função específica. Eles facilitam, né, o movimento dos fluidos ou de partículas, fazendo com que isso passe, né, pelo tecido epitelial. Outra função também que a gente tem do tecido epitelial seria a função de absorção. Então, bem aqui na ponta, a gente tem as microvilosidades, e essas microvilosidades têm a função de absorver os nutrientes. Outra função importante também desse tecido seria a função de proteção. Então, esse tecido epitelial prismático simples, ele forma uma proteção, uma barreira física que impede que micro-organismos e substâncias penetrem em tecidos subjacentes. Esse da foto é o tecido epitelial prismático pseudoestratificado, tá? Ele é formado por apenas uma camada de células, mas em função da posição variada dos núcleos, ele dá essa falsa sensação de que tem mais de uma camada, né? E apesar de todas as células estarem apoiadas na lâmina basal, elas diferenciam-se em altura e por isso dá essa falsa sensação, né? Nem todas chegam até a superfície. Esse é o tecido epitelial prismático estratificado, realmente. Ele dá pra ver que tem duas camadas de células, né? Ele é menos comum do que os outros tipos de epitélio estratificado, tá? E a função dele é basicamente secreção e proteção. Ele está presente em poucas áreas do corpo, como por exemplo na conjuntiva ocular, na retina do olho, nos grandes ductos de excretores de glândulas salivares, nas ampolas do ouvido interno, no esôfago, e ele é caracterizado por camadas múltiplas de células prismáticas, ou seja, né, cada camada de célula é sobreposta, dando ao tecido a sua aparência estratificada. E ele é encontrado em regiões que precisam então de proteção contra o desgaste, como o revestimento do esôfago, uretra, canal anal, vagina e algumas partes do sistema respiratório. E a presença de várias camadas de célula permite então essa maior resistência e proteção contra os atritos e danos mecânicos.